Se existe uma imagem que define o Tibete, é essa. Um palácio branco e vermelho, colado na montanha, dominante, quase impossível de ignorar. O Palácio de Potala não é só o prédio mais fotografado do Planalto tibetano. Ele foi durante séculos a residência dos Dalai Lama, centro do governo tibetano e símbolo máximo da união entre o poder político e a autoridade espiritual. E ele não está sozinho. Poucos minutos dali, no centro antigo de Lhasa, multidões circulam sem parar ao redor do templo de Jokhan. Giram rodas de oração, murmuram mantras, se jogam no chão em prostrações repetidas, às vezes por horas. Enquanto Potala domina o horizonte, o Jokhan pulsa no nível da rua. Um concentra a história e o poder que moldam o Tibete, e o outro revela a fé que continua sustentando esse lugar todos os dias. Bom dia! Vamos começar o nosso segundo dia no Tibete, pagando uma promessa que é tomar o famoso chá. fatídico chá salgado de manteiga de iaque. Conforme prometido, hoje dia vai ser legal, hein? A gente já começou assim hoje, entendeu? Hoje é o dia que eu mais estava esperando, admito. Assim, A gente vai ver coisas que a gente via só por foto. icônicas, mas a gente vai começar o nosso dia agora 9h30 da manhã, então a gente vai começar tomando um chá de manteiga de iaque com sal. Então bora lá. Coisa estranha, né? Começando o dia aqui em Lhasa, as pessoas todas na rua, indo trabalhar, todo mundo com as suas continhas na mão, ó, contando O continha, pessoal tá girando fazendo sua coisinha, oraçãozinha. rezando, Mas aqui já acumulando chegamos- seu karma positivo, como a gente aprendeu no último episódio. É verdade. E olha aqui, já estamos aqui numa casa de chá. A gente na encheu o Tea saco do House, nosso né? guia, que ele falou. Ele chegou pedi pro motorista vir mais tarde pra levar vocês pra casa de chá. E tem que a ser gente- cedo, né? Porque aqui o costume é tomar de manhã. Ah, ele já tá ali, ó, nos esperando com o chá. Vamos lá, então. Ah, thank you. Olha aqui. Esse é o famoso chá de manteiga de iaque. Ah, não parece ruim. Bom, chegou a hora. Provando chá de manteiga com sal. Vou provar atrás das câmeras aqui. Saúde. Saúde. Tem gosto de manteiga. Pra mim tem gosto de leite. Gosto de leite? Mas não vai leite. É só água, chá preto, manteiga de iaque e sal. Dá pra fazer em casa. A única coisa que vocês vão ter que achar manteiga de iaque no supermercado. Olha só. Sem leite, Only é branco butter. da manteiga. Eu diria que é mais manteiga e água. Segundo eles, dizem que assim, ó, isso aqui dá uma energia ótima. Eu não achei ruim. Dizem que os estrangeiros odeiam, geralmente. Não é forte. Eu achei que esse é um negócio super salgado, super forte. Juro, pela cara, eu tava com medo de provar e fazer uma grande desfeita pros tibetanos, porque isso aqui é a alma deles, é o chá de manteiga de iaque com sal. E aí o nosso guia achou que a gente ia odiar e eu adorei. É provado o chá de manteiga com sal. Não é uma coisa que eu tomaria todos os dias na minha casa, mas assim... Mas eu vou querer um pouco mais, inclusive. E vocês provariam esse chazinho de manteiga e sal? You never drink tea like with no milk, no butter? Black tea. Black Black tea, tea. only black tea? Black tea with the salt. With the salt. Mas só. Eles tomam chá preto com sal. Eu perguntei, tá, mas assim, chá preto normal vocês nunca tomam? Ele toma, com sal. Nossa, isso aqui enche, viu? Mas ele tá dando, ele tomando muito. Dando, né? Eu vou pegar mais um pouquinho. Half. Foi que foi sucesso, né? Foi sucesso, chá de manteiga de iaque. E um complemento que é difícil de achar esse chá, porque é só de manhã. Então a gente teve que se organizar todo pra nos trazer aqui só de manhã, porque ele falou de tarde não se toma, é só de manhã. Porque é muito pesado pra tomar de tarde, então esse chá aqui é só vendido de manhã. Pesou aqui já. Se vocês tiverem interesse em tomar chá de manteiga de iaque no Tibete, vão de manhã. Então agora bora pro nosso passeio de hoje. Agora bora que a gente vai conhecer o lugar mais icônico do Tibete. Não é o Everest, esse aí vai vir em breve. Uau! Definitivamente chegamos no Tibete. Olha isso. Tá aí o Palácio de Potala, que era a sede do governo tibetano, né? Que coisa incrível, Governo né? teocrático tibetano, olha só. Que monumento. Nossa, é muito bonito. Que também é o palácio mais alto do mundo. Aqui é 3.600 metros. Olha só isso. Cara, é Uma muito coisa que grande. a gente só via por foto, né? E agora tá aqui é muito louco. Tipo, eu não sei vocês, mas a imagem que eu tinha, eu pensava Tibete, pá, Palácio de Potala. É o que eu pensava. Nossa senhora, muito bonito. A gente vai passar agora pelo muito check. gigante. É muito. Vai ter que desligar agora Check que eu de já passei pela segurança. segurança. Bom, passamos o check de segurança e aí o guia, o nosso guia, o Lakpa, ele tava contando que todas as pessoas que estão passando aqui, eles estão fazendo o Sekora,
que é o ser, que é palácio, e cor é essa volta que eles dão. A gente viu eles dando a volta nos outros episódios. Sempre pra no direita. sentido horário. É. Então eles fazem toda a volta de todo o palácio. Ele falou 3 quilômetros. Né? Então todas essas pessoas aqui, ó, elas estão Toda essa fazendo isso. galera aí, Elas vão 3 quilômetros. A gente tá no sentido contrário delas. Pois Mas é. as pessoas todas aqui, elas vêm de manhã. E ele tava mostrando que, olha, aquele moço tem um bem grandão desses negocinhos de girar. Aí ele falou que eles vão todos, dão essa volta de 3 quilômetros, tem a volta de 6 quilômetros. E aí, depois deles darem essa voltona deles, eles vão comer um noodle, um macarrão, Pra sopa de esquentar. macarrão, Porque tá pra frio, esquentar, né? tá muito frio Eles vêm hoje. pela manhã, Tomar um principalmente. chá doce e depois ir pro hotel, pra casa e dormir. Eu me Gente, senti, tá muito eu frio, me tá senti muito um pouco frio. mal aqui, porque a gente tá no sentido anti-horário aqui. Mas pode, Mas tem mais gente, tem mais mas gente. o O Lacpa falou Lacpa que falou não tem que- problema. Porque a Então, gente vai siga ele. entrar agora, ó. Ele tava nos explicando que aqui ao todo a gente vai ficar 2 horas no palácio, só que lá dentro é só 45 minutos. Então, É que é uma linha, segue sempre um caminho, né? um caminho. E aí eles controlam, inclusive, a quantidade de pessoas que ficam aqui. É. Que claro que é um lugar mais sensível, é o antigo lugar do governo tibetano, né? Então é um lugar mais sensível, Mas eles é- têm mais um controle maior. É mais pelas visitas, pelo número de visitas, tem muita gente também. visitando. E o lugar não é muito mais pequenininho, né? Nossa, gente, tá muito O, frio. o lugar não é pequeno, mas dentro, né? São pequenas salas, né? O Palácio de Potala não foi construído para impressionar turistas. Ele foi construído para simbolizar poder espiritual. Erguido no século XVII pelo quinto Dalai Lama, o palácio tem mais de 1000 cômodos, 13 andares e foi durante séculos a residência oficial dos Dalai Lama, além da sede do governo tibetano. Ele não é apenas um palácio, é um complexo religioso, político e funerário. Dentro dele estão estupas douradas, que guardam os corpos mumificados de Dalai Lamas passados, capelas e murais que narram batalhas, linhagens espirituais e alianças políticas. Quando a China incorporou o Tibete na década de 1950 e o 14º Dalai Lama deixou Lhasa em 1959, o Potala deixou de ser um centro de poder. Hoje, ele é um patrimônio mundial da Unesco e um dos símbolos mais reconhecidos do budismo tibetano. Aqui ele tava nos falando uma coisa que é interessante, porque muita gente olha o Palácio de Potala e acha que era a casa do Dalai Lama, mas na verdade não era. Era também, mas era toda a sede do governo tibetano. Então eu tava explicando que aquela partezinha amarela que a gente vê ali só aquilo ali era a casa do Dalai Lama. O resto eram outras coisas. Por exemplo, ele falou ali, se não me engano, era a parte onde era o hospital, ou primeira escola de medicina tibetana. Então, onde se formavam. Ele estava explicando que aqui também era onde as crianças que estudavam só 4 anos, só aprendiam a ler e escrever. E não era todo mundo, né? As classes mais baixas não aprendiam. Então era aqui também que aprendia. Então aqui era o centro de várias coisas, entendeu? Não era só... Era o centro de tudo do governo tibetano, né? Embaixo o exército. Ah, é. Aqui o exército. E a Casa da Moeda, onde eles faziam as moedas, né? Era um governo teocrático. Então ele pegava tantas coisas. Aqui também tinha monges, né? Então tanta essa questão... Para essa esquerda, Pra onde cá, né? o dormitório dos monges. E aí a parte central, que é o Palácio Vermelho, é onde que é Aquela o parte hall, grande, né? Como se fosse um salão, mas e lá tem todas as tumbas dos Dalai Lamas que passaram, né? Que morreram, e também chapels, né? Que são as capelas, né? Para orações. De reza né? e tal. E aqui era um lugar que só entrava a elite, tá? O povo não era. O povo começou. As pessoas puderam começar a visitar. Hoje em dia os peregrinos vêm, mas foi aberto ao público em 1994. Muito recente. No ano né? que eu nasci. Vai fazer 32 anos esse ano. Então aqui era só a elite teocrática que vivia e podia acessar. O resto do povo, que era mais ou menos 95% da população, vivia do lado de fora. Não sei se eu tô pronta para começar a nossa peregrinação. Vai começar a subida. Né? E não é pouco, viu? É muita subida até lá Uau. em cima. Sabe que o Potala aqui, eles não botam no primeiro, segundo dia e tal, eles botam mais pra frente. Para as pessoas já estarem um pouquinho mais acostumadas com a altitude. Porque tem que subir tudo isso aqui. Ó, tudo. Alto. Subir até lá em cima e tudo em degrau, na altitude. Boa sorte pra gente. Vou tentar ter um pouco de ar para falar aqui, que a subida já começou. Mas ele estava contando, o Lacpa, né, que a tinta que eles pintam todo o palácio, eles botam açúcar, Mel, açafrão e leite. E aí cada um tem uma propriedade diferente para ajudar na... O leite reflete a cor, tanto que a gente acabou de botar óculos de sol, né? É, Eu não porque consegui ficar de olho realmente aberto. tá difícil.
O açafrão é para os animais cheirarem e não quererem subir. Pro açúcar. O açúcar eu não lembro. Tá bom assim. Tá bom assim, mas eu achei muito legal como ele contou como eles pintam. São vários peregrinos que chegam aqui para fazer essa pintura. Cada um pega um balde de tinta e assim, é uma linha gigante de muita gente para pintar. E aí todo esse palácio, que é enorme, eles demoram 2 dias e meio. Porque para as pessoas é uma salvação enorme. Elas fazerem isso aqui é o máximo que elas podem fazer pela religião. Imagina. Então eles vêm aqui É e ficam horas na fila para pegar um balde e jogar aqui, com spray ou baldes. E aí são os peregrinos que fazem essa pintura todo outubro, que é um festival que acontece aqui. Socorro. Falar, Esse pessoal conhece. subir na altitude, meu Deus do céu. Vamos lá, porque tá só no início, o lago já tá ali, ó, subindo. E a galera tá toda subindo aqui, ó. Os peregrinos. Turista eu não vi nenhum ainda. Não, de a madeira? cor vermelha, eles é feita de madeira. Ah, então é uma tinta feita de madeira. Ai, que bonito, porque é uma cor muito linda. E é muito característica aqui do Tibete, né? Usam muito. Muito bonito. E aqui de perto dá pra ver, assim, que é uns... As lajotas, dá pra ver, vem com a pintura por fora. Muitas e muitas camadas de pintura, né? Imagina, isso aqui é muito antigo. E eles não usam pincel, né? Pincel, é. Isso, Ele só falou que é tinta. ou spray, ou eles usam Água, né? baldes, é. Entrando. Agora a gente vai conhecer um pouco por dentro. Apesar de todo mundo dizer que é mais legal por fora do que por dentro. Mas a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, essa entrada tá bonita, tá? Tá bonito, né? Olha só. Nossa, olha isso aqui. É tipo cada detalhe. Nossa. Olha o tamanho da porta. E essa campainha. Olha isso. É muito grande. Olha isso. Olha a São grossura. 3 metros de grossura da parede. E ele falou que mais pra baixo a grossura da parede é de 6 metros. Uma parede de 6 metros de grossura. Olha isso aqui. É muito doido. Yellow for earth, red for the sun, green for the water, blue for the sky and white for the cloud. Essas são as cores do Tibete também. Então, o que a gente vê nas bandeirinhas e tudo mais. A explicação das cores que a gente perguntou pra ele esses dias, ele falou que era porque as cores da natureza. Olha isso. Que doideira. Subimos e finalmente chegamos no que é o 10º andar aqui do palácio. Essa parte aqui, antes de entrar ali pra dentro, que eram as partes mais importantes. Que é o palácio de fato ali, né? É o palácio de fato, aqui meio que a entrada. E aí ele nos explicou que a gente entendeu errado. A gente entendeu que o amarelo lá era a casa, era o quarto do Dalai Lama, mas não era. Era aqui onde tem a cortina amarela. Esse foi o amarelo. Esse foi o erro, era a cortina amarela. Mas é ali em Então, cima, onde tá vermelho, né? Fica a cortina amarela. Aquela parte vermelha com a cortina amarela era ali que o Dalai Lama vivia. Agora a gente vai entrar aqui, usar o banheiro, porque ele falou que dentro do palácio não tem banheiro. Então a gente vai usar o banheiro e entrar no palácio em si pra ver um pouquinho. Aqui, como a gente viu em outros lugares, é onde os monges praticavam as danças, né? Esse lugar aqui. Esse quadrado aqui, né? Ele até falou, lá no outro lugar que vocês foram, vocês viram, né? Vocês lembram, né? Eu, Não, mas eu lembro sim. Porque a gente viu também em outro palácio que a gente visitou, outro tempo que a gente visitou, a gente viu até os monges praticando. Verdade. Lá em Ladakh. Na Verdade, Índia. lembrei. A gente viu os monges dançando. Dançando, é legal. Né? Verdade, E era tá. parecido com esse lugar, que é com essas... Não é sacada, uma varanda, assim. E uma coisa que é legal que eu ia falar, vocês vêm aqui, ó. Tem uma comunidade que elas são todas vestidas, elas são peregrinas também. E elas não são aqui do Tibete, elas são de Yunnan, que é uma província que a gente foi, na outra vez que a gente veio na China, e que a gente gravou vídeo lá. E tem vídeo Das mulheres. no canal. Tem vídeo no Instagram, tem vídeo aqui sobre essa comunidade. E a gente até falou, essas aí, de onde é que elas são? Ele falou Yunnan, a gente lembra. Então elas são peregrinas também, peregrinos e peregrinas que vieram lá de Yunnan, de outra província da China, até aqui o Tibete para conhecer os lugares importantes para eles, porque lá eles também são são budistas tibetanos. Eu disse bora, mas é bora só pra gente, porque vocês não vão, porque o Lachman acabou de falar, essa também é o último lugar que vocês podem tirar foto e fazer vídeos. Então a gente vai entrar no palácio Ali, e a gente né, se naquele vê lugar que é um pouco assim lá. que a gente sair pra ver do lado de fora. Tchau, até logo!
Saímos agora da nossa visita pela parte de dentro. Vimos as tumbas, vimos os lugares onde os Dalai Lamas rezavam, a casa de cada uma. Eu não sabia que cada um tinha, eu achava que passava o mesmo quarto de um pro outro, mas não, cada um ganhava um quarto novo, tudo novo. Aí Eles a gente vão conheceu de construindo também, vários. né? O palácio não é só um, né? Foi construindo aos poucos, né? Vimos as tumbas de alguns deles lá e também não pode mostrar nada, então a gente não teve como filmar pra vocês, mas contar um pouquinho. Aprendemos bastante. E agora que a gente saiu e foi surpreendido com uma vista muito bonita, sério. Porque dá pra ver bem Lhasa, né? Lhasa. Dá pra ver as ruas. As montanhas em volta, né? As montanhas, lindo, né? Tu vê que é uma cidade cravada no meio das montanhas. Isso. O lago aqui embaixo. Muito bonito. E agora subimos tudo, então... Hora de descer. tudo. Descer tudo pra gente ter a vista. A gente vai lá na praça pra ter a vista do Potala Palace de frente. E depois a gente vai Almoçar, encher o bucho de comida tibetana. Agora com licença, porque vai ser um longo caminho até lá embaixo. Saímos aqui, a gente desceu tudo lá por trás, deu a volta, chegou aqui. Uma Aí a vista gente- bonita, né? Lindíssima. Na vista mais clássica, né? Aqui do Palácio de Potala. E aí a nossa guia nos explicou algumas coisas aqui. Primeira, que é curioso, porque eu nunca tinha visto uma pintura do Xi Jinping na China. Geralmente não tem, né? É É raro, mais né? raro, assim, ter foto A gente vê dele. mais na TV passando, mas uma imagem dele assim. Na China continental não tinha visto. E aí, a outra coisa que ele nos explicou é que aqui, onde tem esse muro vermelho pra lá, é a atual administração do Tibete, né? O governo Tibete, que antigamente era aqui no palácio, quando era o governo teocrático. E aí, ele estava nos explicando que esse monumento aqui é um monumento em homenagem à libertação dos servos tibetanos. Porque até 1959, que foi quando a China virou parte quando o Tibete virou parte da China, até 1959 eles viviam como um sistema feudal aqui. O Tibete era um sistema feudal, como descreve, né? Então, 90% da população eram servos dos outros 10%. Então, quando teve a libertação, eles fizeram, aí tem esse monumento aqui em homenagem à libertação dos servos tibetanos. E agora sim, que ele deu essa explicação pra gente, a gente vai comer, porque o nosso motorista tá chegando. Nossa, minha barriga tá roncando. Precisamos Agora disso, já é né? 10:50. Eu perguntei pra ele, estamos atrasados? Ele falou, não. Mas eu senti que talvez a gente esteja. Que a gente Ele nunca fica- vai falar que vai estar. que a gente fica pedindo pra parar muito, tirar foto, não sei o quê. Fica perguntando. Aí eu acho que a gente tá sempre atrasado. Mas a gente fez pedidos especiais pro almoço. Opa. Não sei se vai rolar mesmo nossos pedidos especiais. Ele conseguiu. Cozinho de laço. Cozinha de Lhasa. O cheiro tá bom. Ah, o cheiro tá muito bom, hein? Nossa, o cheiro disso aqui tá maravilhoso. Tô Oba. emocionada. Dá pra ver os primeiros momos dessa viagem. Já que nos comidas de rua não foi... Não rolou, né? Não rolou. Momo. Não achou na rua, mas vai comer aqui. Eba! Oba. Eu tô com tanta fome. A gente fez esse pedido especial. Olha aqui. Eu amo. A gente pediu pro Lakpa que a gente queria muito comer momos. Só que aqui é só de carne de iaque. Saúde. Então ele foi atrás do restaurante pra fazer pra gente os momos vegetarianos. Gostoso. Nossa, tá maravilhoso. E esse bolinho aqui, ó. De vegetais aqui. Tá muito bom. E o molhinho, apimentadíssimo. Nossa, tá muito bom. Ok. Vegetable tentuk. Tentuk é outro que a gente ama, que a gente comia muito quando a gente tava tanto no Nepal quanto na Índia, nos Himalaias. Que é essa massinha aqui, que é uma massinha mais grossa. Você vai comer todos os momos enquanto eu falo? Comi. 2 só. Você vai ficar de olho nos meus momos? Controlando, né? Sabe como que é? Vem uma massinha quadradinha assim. Isso aqui é do tentuk, geralmente. Eu gosto muito. É muito gostoso. Os momos são muito bons. Tá muito bom. Cara, a massa deles é muito boa. Tipo, a massa do bolo, a massa, tudo. É muito gostoso. De barriga extremamente cheia, porque não era necessário tudo aquilo que a gente pediu depois. Um ou outro já era suficiente, mas a gente tá aqui pra conhecer a cultura, né? Isso aí eu acho que foi uma indireta pra mim. Mas a gente chegou aqui agora num lugar que a gente mais queria conhecer, que é o Jokar Temple e a Jokar Square. Jokan. Jokan.
Jokun. Eu não sei se eu tô falando certo. Mas enfim, que é esse lugar aqui. E ao redor dele, se tu dá uma volta, tu faz uma cora, que é essa volta de peregrinação, tu dá essa volta no Barkor Street, que é o nome dessa rua, Rua Barkor, que é considerada a rua mais antiga do Tibete. Então aqui é um lugar super histórico, onde vem muita gente. Ele tá nos explicando que essas pessoas aqui, 90% são peregrinos que vêm do interior, porque a gente tá no inverno, então é um momento que eles não estão trabalhando, enfim, então é um momento que a gente vai ver muitos peregrinos, muita gente. E historicamente é cheio de lojas, né? Vendinhas, coisas vendendo. E eles vinham, além de fazer o Cora, né? Caminhando, eles já vão vendendo e comprando também. E é o que a gente vai fazer agora. Que eu admito que esse era o momento que eu mais estava esperando em Lhasa. Era o Palácio de Potala também, mas era conhecer isso aqui. Porque a gente gosta de conhecer o lugar histórico, mas a gente gosta de conhecer a bagunça do lugar também, né? Uhum. Então finalmente chegou esse momento. O Templo de Jokun é o lugar mais sagrado do budismo tibetano. Ele foi construído no século VII, no período que o budismo começava a se consolidar no Planalto tibetano. Desde então, nunca deixou de ser o principal ponto de peregrinação da região. Dentro do templo está a imagem mais venerada de Buda no Tibete. Para muitos tibetanos, visitar esse templo ao menos uma vez na vida não é turismo, é um compromisso espiritual. É por isso que a rua ao redor do templo, conhecida como Circuito de Barkor, nunca para. Peregrinos caminham sempre no sentido horário, girando rodas de oração, repetindo mantras, avançando passo a passo, como parte de um ritual que atravessa gerações. As pessoas aqui estão fazendo a Cora, que é dar a volta, né, no templo aqui. Essa é mais importante para eles praticamente, porque aqui ele estava nos explicando que esse templo foi o templo onde o budismo começou a se espalhar pelo Tibete. Então, para eles é muito importante. E se a pessoa é religiosa mesmo, se acredita mesmo no budismo, essas foram as palavras dele, ela vai dar um jeito de vir aqui durante a vida. Então, ele falou que tem gente que vem a pé, 4 meses caminhando, 2 meses caminhando, dias caminhando, para chegar aqui para poder fazer isso. E aí, aqui eles estão fazendo uma coisa, ó, que em português se chama, aqui ele tá fazendo, ó, ele tá dando uma volta, assim, ó. Ó, vai. Isso aqui se chama prostração. Deixa ele passar aqui. E a gente vai ver um monte de gente ali fazendo. É. Porque eles têm que fazer isso aqui 100.000 vezes durante a vida. Durante a vida eles têm que fazer 100.000 vezes esse movimento. E aí aqui eles aproveitam para fazer o máximo de vezes que eles conseguem. Então as pessoas estão aqui, ó, fazendo isso. São tudo peregrinos, as pessoas que vêm de longe para esse momento. É uma coisa muito importante para a vida dos budistas tibetanos, né? E tem várias pessoas também fazendo aqui ao redor. Eu não sei se a gente filmou isso, se a gente comentou. Eu acho que a gente não filmou no vlog. Mas lá a gente viu no Palácio de Potala um cara fazendo a volta inteira, são 3 km. Ele tava fazendo a volta inteira, assim, de prostração. E aí o Lakpa disse que demora 1 dia e meio. Que ele ia ficar 1 dia e meio fazendo isso para dar toda a volta no palácio. Então isso é uma coisa que eles fazem. E essa época que a gente tá é uma época que tem menos turista e tem muito peregrino. Então dá pra ver muito bem isso acontecendo. Em frente ao templo de Jokun, a cena se repete o dia inteiro. Homens e mulheres se jogam no chão com o corpo inteiro. Mãos na testa, garganta, no peito. Corpo estendido, testa tocando no solo. Levanta e repete. A prostração é uma prática de devoção e purificação no budismo tibetano. Muitos tibetanos fazem dezenas de milhares ao longo da vida. Alguns percorrem centenas de quilômetros realizando uma prostração a cada passo, avançando literalmente com o próprio corpo. Para quem observa de fora, pode parecer extremo, mas ali, no frio seco de Lhasa, isso não é uma performance religiosa, é disciplina espiritual. É a forma física de lembrar todos os dias que o ego deve tocar o chão antes que a mente possa se elevar. A gente deu a volta aqui para entrar no templo e as pessoas seguem aqui. São as mesmas pessoas, só chega mais, né? Só chega mais, né? Nossa, seguem muito tempo, impressionante. Incrível. Agora a gente vai entrar no templo para conhecer e mais uma vez vocês vão ter que ficar como os nossos cachorrinhos esperando lá de fora porque a gente não pode levar vocês lá dentro. Mas assim que a gente sair, a gente mostra pra vocês. Saímos aqui do templo, demos uma volta ali por dentro, conhecemos. E agora que as pessoas estão fazendo a Cora, a gente vai seguir junto com o pessoal, né? Vamos fazer a nossa peregrinação aqui. A gente vai dar essa volta. E essa volta que é famosa por ser muito antiga, né? Eles sempre fizeram isso. E tem
lojinhas, tem comida, tem bebida, tudo aqui ao redor. Então a gente vai dar uma olhadinha pra conhecer. Olha a gente, né? E é gente. E eu acho muito... É tudo mesmo lado, né? É, todo mundo do lado. Ah, tem umas pessoas indo do contra ali, ó. E... Então o que acontece? Eu acho que não tem problema, porque se for até ali, tu pode voltar. Não tem uma coisa tipo assim. Pois é. Só não pode fazer a tua cor Total, né? Todo ao contrário. né? Mas tipo, esqueci uma coisa, posso voltar, não tem problema. Ó, tem uma moça que tá aqui atrás da gente. Porque como eles vão se arrastar no chão, eles botam uma roupa, né? Botam uma roupa assim Onde? pra não sujar toda a roupa, com avental. E botam uma proteção no joelho e uma proteção nas mãos também, né? E aqui, ó, tem restaurante. Ó, restaurante, aqui tem lojinhas. Tudo que coisa, né? Óbvio, artigos religiosos, né? Muitos, Um né? monte de artigos religiosos aqui sendo vendidos. Acho que isso é uma coisa que geralmente o turista compra, né? Aqui, ó, também, ó, meu amor. Dá pra mostrar isso aqui? Ah, Ó. Aqui eles vendem as coisas que eles estavam usando, ó. As pessoas que fazem a peregrinação sim, ó. fazem a Ó, a prostração. prostração. Isso Prostração, aqui eles desculpa. botam no joelho, ó. Uma joelheira. Isso aqui eles botam nos pés e na mão. Pra proteger durante pra não prostração. machucar, né? Tudo que quiser. Muitos. Nossa, olha só. Olha ali pra dentro. Uau. Muitas coisas, né? Muitas imagens de Buda. Na Tailândia eles têm aquela coisa que é tipo, não compre imagens de Buda, não sei o que eles não têm, né? Pois é. Na Tailândia é tipo, não tatue imagem de Buda, não compre imagem de Buda, Buda não é um não sei o que. Aí aqui tem vários, aqui eles não têm isso. As rodas de mani ali, ó. É, de ficar girando. Ah, E vai, né? E a lojinha, a gente peregrinando, mais lojinha. E assim vai, olha que bonito aqui. enquanto isso a galera vai rezando, né? É. E não é só artigos religiosos lá que eles vendem. Tem aqui tapete, ó, tapete de lã. Ah, mas esse aqui eu acho que eles usam pra fazer a prostração, ó. Aqui, ó, essa lã, eu acho que eles deitam pra fazer a prostração. Mas aqui tem tapetes, ó. Tapetes, eu acho que eles meio que fazem de tudo aqui, né? Porque é uma rua muito antiga. Eles decoram Ali muitas também, ó, casas tão com vendendo tapete, aquelas né? roupas tradicionais, ó, que a gente vê alguns usando. Ó, aqui estão vendendo roupa. Então é meio que tudo junto, né? Realmente, é o centro antigo de Lhasa, né? Ó, aqui estão vendendo roupa. A gente vê alguns homens Bonito, usando né? essas aqui, ó. Olha só. Tem gente comprando, experimentando. Vai perguntar Legal. quanto é que custa? É, pra perguntar, né? Vamos tentar descobrir quanto é que custam Vamos aqui. ver. Porque a galera deve estar curiosa já. Hello. 200. Yeah, 220. Ok, 220 yuan. 220. Ok, Thank you. beautiful. Oh, thank you. 220 yuan. 220 yuan. Achei até que podia ser mais caro, porque eu achei que ia ser super. Achei que eles iam ver um turista e dar mais caro. Ó, a moça ali fazendo. Ah, eles estão fazendo em família. Esse aí eu já crianças, tinha né? visto há tempo. E antes tinha um cara junto também, não tá mais junto, ó. Viu? As crianças e ó. Esse daí ele se atira bastante pra. Ah, Pra dar já mais ganha ali. uma impulsão ali, né? Aham. Esse gurizinho ali, ele dá um. Vai, dá um mergulho. pulo, dá um mergulho. Dá um peixinho. Ah, mas também vende roupas religiosas, ó, ali, roupas com esse Mostra ali símbolo. o símbolo da suástica que As pessoas é... acham que é uma suástica, né, que tomou um sentido horrível ao redor do mundo, mas originalmente aqui no budismo ele tá há muito tempo. A gente vê muito também na Índia, na temporada da Índia. Hello, nice to meet you! As pessoas ficavam apavoradas com isso aqui, mas é um símbolo budista e hinduísta. Primeiro hinduísta, né? Porque o hinduísmo veio antes do budismo, antiguíssimo. Nossa, muito E bonitas aqui o roupas. famoso sino tibetano. Olha aqui. Esse é o famoso sino tibetano. Pô, vamos fazer aqui, né? Ih, acho que tu não sabe, mas é que tem que... Não, Tem não, que pegar não. na mão, ó. Ah, é que eu não Ó, queria ele pegar vai na te mão. ensinar. Ó, Like this. o sino tibetano no Tibete. Tá bom, meu amor. Valeu a tentativa. Ah, foi mais ou menos, né? A Só gente tem posso que dar levar aula um de yoga. desses pra nossa futura casa. Já posso dar aula de yoga. Aham. Tem os menorzinhos ali, ó. Pô, podia levar um desses, né? Pô, Quer levar um sino tibetano do Tibete? Pois Deixa eu é. tentar então, segura aqui. Esse aqui. Ah! Ah, tá vibrando. uau. Aí tem muito barulho também. Ah! Ah! Desculpa. Ih, já acabei com o negócio. Vai. Nossa. Ah, rolou. Eu sou muito ruim nisso aqui.
Ah, tem que segurar com mais firmeza, ó. Olha, tava vibrando um monte. Mais forte, mais forte. Eu sou muito... eu consegui. Conseguiu! A gente continua andando aqui nessa volta. Não, e assim, aqui tá muito... Olha pra cá e tu olha... Nossa, olha que bonito. Mira pra lá. Muito bonito, né? Super tradicional. Aí tu vira pra cá. Pessoal fazendo a prostração. Prostração. Ni hao. E aí tu vira pra cá e tem um Pop Mart, um KFC Tem uma e uma Pizza Hut. É, tu vê que a modernidade, a globalização, ela chega em tudo que é lugar, né? As pessoas, nossa, o Tibete. Aí viram, nossa, tem Coca-Cola no Tibete. Gente, tem KFC no Tibete, tem Pizza Hut no Tibete. Tempos modernos. E é onde o pessoal faz a peregrinação pra... No lugar mais sagrado deles, estão aqui fazendo peregrinação. E para pra comer uma Pizza Hut ou um frango frito. O KFC é incrível, né? Ele tá em todos os lugares da China, todos cara. os lugares. Nossa, impressionante. Tu Deixa sobe eu só uma contar uma coisa montanha, lá no fim Vai estar o KFC. vai estar o KFC lá. Sabe que eu queria contar uma coisa que foi engraçada que aconteceu agora? Até as meninas riram. Duas meninas estavam nos olhando, elas estavam nos olhando tanto, elas deviam ter uns 14, 15 anos. Aí ela foi olhando, e aí quando ela virou, pá, ela deu de cabeça, bateu num negócio desses. Assim, eu ri alto. A gente riu muito, mas até elas morreram de rir, porque elas estavam tão fixadas na gente que ela deu de cara ali no negócio. Mas aí aqui segue, ali tem aquela esquina moderna, e aí aqui, ó, continua a roupa. Ele tava contando, tem umas roupas que são super caras aqui que eles vendem, que é de uma lã específica, sei lá o quê. E a gente queria comprar o sino. Foi muito bom. Aí ele falou, aí a gente falou, como é que chama? E ele falou, chama XXX. Aí a gente falou, no Brasil a gente chama de sino tibetano. Ele, eu sei, mas não tem nada de tibetano. Na verdade, ele deve ter vindo do Japão, algo do tipo, porque não tem nenhuma prática tradicional nossa que a gente realmente use. Aí a gente falou, então a gente não vai comprar, a gente vai só comprar a rodinha de Ele falou, banho, essa aí é tradicional. Ele falou, essa é realmente tibetana. Aí a gente então é essa que a gente vai comprar. Ainda estamos em busca, né? Ele falou, agora a gente já sabe o preço, vamos tentar barganhar em outro lugar. Gostei que o tibetano mesmo é mais barato que o... Bem mais barato que o que sino aquele tibetano. Importado, né? Aham. O tibetano é tibetano mesmo, deve vender bem mais. Ó, todas elas têm, mas o delas tá mais bonitinho do que aquele. Eu achei interessante que foi de artigos religiosos para uma loja de liquidificadores. Não entendi muito, mas entendi tudo, realmente, ó. Garrafas, liquidificadores, eletrodomésticos, chaleiras. Aí do lado já volta a ser artigos religiosos. Um mix, né? Olha só! São monjas que estão fazendo a prostração. Ela tá vermelha ali de tanto que tá suando. Ele tava falando que não são todas as linhagens que permitem monjas. Tem mais de 100 que vivem aqui depois desse... Eles chamam de não, tipo freira. É tipo freira, mas é tipo A gente chama de monja, né? Tem até uma brasileira que é famosa. Tem uma monja. Interessante que ele tava explicando que esse aqui do meio, ó, é pra quem tá fazendo a prostração. Ah, o caminho do meio. Uhum. Então, geralmente, eles deixam livre pra quem tá fazendo, ó, e o resto vai andando pela lateral. Agora a gente decidiu que a gente vai comprar o nosso negocinho. Ah, mas esse aqui é muito pequenininho. Amor, é que só tem uns press aqui, são de plástico, meio chumbrega. Deixa eu ver se tem uns melhores lá dentro. Chumbrega é o Esses aqui melhor tão muito feios. adjetivo. Ah, já que eu vou levar um, eu quero que seja É bonitinho. maior esse aqui, né? Ah, esse aqui tá mais bonitinho, ó. Deixa eu ver, tá atrás do negócio gostei que eu não desse. consigo. Ah, tá bonitinho, bem pequenininho, né? Mas You é know how bonito. much is this one? Their price 48. 48. Ó, eu gostei desse aqui. Deixa eu ver se eu aprovo. Vê se tu consegue girar. Ai, que legal. Ah, ele foi perguntar agora, foi. Funcionou, né? Bem legal. Aí a gente já pode ser tibetano. Gostei mais desse da direita. Ah, eu achei bonito esse aqui, ó. Tem até umas pedras, ó. Umas pedras preciosas. Ah, sim. Cuidado pra não dar com isso na câmera. Vamos pegar esse aqui. Tá, vamos. Eu gostei desse. E a gente vai pegar um imã também. Ah, ele já vem naquela caixinha ali, ó. Ai, olha que bonito esse. Esse aqui tá escrito em chinês. Pegamos o nosso... Aquele de Money Wheel, 128. a roda de 120, Money. fez por 120. E o nosso imã, que tem uma rodinha. Um imã de rodinha, muito legal, né? Tudo, né? Tem que girar só pra direita, porque estamos no Tibete.
É isso, agora vamos pagar esse aqui, 39,9 yuan. Tudo caro aqui, né? Caro. Souvenirs caros. Mas é isso, né? Ok? Ele tá há muito tempo tentando botar ali. Aqui está o templo. Ou Estamos seja, estamos finalizando. onde a gente começou. Estamos acabando aqui a nossa Cora. A gente só fez uma vez. Ele disse que as pessoas geralmente fazem 3 vezes. Uma é o mínimo, né? Tirando as pessoas que fazem, né? Dando peixinho. Fazendo a prostração. Então, agora a gente finalizou a nossa. Meu Deus, meio caótico assim, né? Porque é muita gente. A gente tá no meio da avenida aqui também, né? É, a gente tá no meio Vamos pegar a tangente da aqui. peregrinação. Vamos sair daqui que ajuda. Voltamos à Mas praça. muito legal ver, né? Que aqui todo mundo vem fazer a peregrinação. Nossa. E eles vêm e fazem, giram. Ah, eu acho que é pra cá que a gente vai, ó. Mas eu acho muito legal como We gonna do it again? a galera segue, né? Ah, ok. Falou que daí a gente vai sair porque a gente pega a esquerda dali, a gente vai mais um pouco e tá aí bom. sai daqui. E finalizamos então a nossa Cora aqui, fizemos nossa parte. Vimos as coisas mais... Mais sagradas, né? Mais sagradas aqui importantes do para os Tibete, tibetanos, né? né? Aqui, mas que todo mundo vem de longe para ver isso aqui que a gente viu hoje, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí da capital do cultura, Tibete. A cultura religiosa do Tibete, que é bem incrível, né? É junto com a história deles, tá? A religião tá sempre entrelaçada. E agora a gente vai lá, porque amanhã a gente começa a nossa aventura pelo interior do Tibete. Até agora a gente só conheceu Lhasa e daqui pra frente vamos pro interior, vamos conhecer casas de tibetanos que vivem no interior, vamos ver mercado no Tibete, vamos ver o Everest. A gente vai até o Eu Everest. achei que era surpresa. Mas enfim, tudo isso nos próximos episódios. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações caso Comenta. seja inscrito e não tenha ativado o sininho. Comenta aí, galera, porque ajuda muito a gente. viu? Comentar e curtir o vídeo, dar um reparo é uma coisa que nos ajuda muito a levar esse canal mais longe, a levar esses conteúdos mais longe e também apoiar nosso trabalho, porque, olha, vir pro Tibete não é nada barato, nada barato. Então vamos aí, pessoal, ajudem a pagar o tour. Um beijão Beijo. e até a próxima.